Tivemos aqui grandes voltas, né, pro futebol brasileiro, e voltas ou não, grandes contratações de jogadores vindos da Europa pelo futebol brasileiro, mas geralmente jogadores brasileiros repatriados, né? E aí vamos citar, claro, no topo da lista, acho que ninguém discute, é a volta do Romário. Vamos citar também, podemos citar nos anos 80, o Zico, quando voltou Sim, para o sim. Flamengo, né? O próprio Zico, que está ali nesse bolo ali da O primeiríssima Vasco, o Roberto, prateleira. quando voltou pro Roberto Vasco, o Dinamite, que Flamengo voltou para o queria, inclusive. Vasco. Numa escala um pouquinho abaixo, o Edinho voltou também. Edinho foi jogar na Udinese, zagueiro Sim. da seleção do Fluminense, foi jogar na Udinese e voltou. Em tempos mais recentes, mais contemporâneos, vai todo mundo falar de Romário, de Ronaldinho Gaúcho, ambos vieram para o Flamengo. O Romário era o melhor do mundo, recém-campeão do mundo em 94 com a seleção brasileira. Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Luiz Fabiano para o São Paulo, teve uma recepção imensa também. Para o Fluminense, mais recentemente, o Marcelo, um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol mundial. Thiago Silva voltou recentemente. O Hulk também, quando volta pro futebol brasileiro. O Hulk. O Deco foi contratado em outra época também. pelo Fluminense, também era um jogador internacional, não tinha jogado no futebol brasileiro, embora seja brasileiro, naturalizado português. Enfim, grandes voltas. Em que lugar se situa essa vinda do Paquetá? Ele está entre esses maiores já recontratados ou... Não. É uma grande contratação, mas não está nessa primeira prateleira? Eu acho que é uma grande contratação, mais cara da história do futebol brasileiro, mas acho que se você pegar o nível desses jogadores, como eu disse aqui, era uma outra época de valores, né? Então, acho que assim, acho que não dá para comparar com Romário, Ronaldinho Gaúcho, principalmente essa turma assim, Zico, Roberto Dinamite, as voltas desses jogadores, acho que tem não chega próximo, assim, tá? Acho que não chega nem próximo disso. Nem citei o Fred quando ele foi contratado pela primeira vez, né? Sim, futebol francês e tal. porque assim, o Paquetá é um jogador de seleção brasileira que tem uma trajetória muito boa na Europa. É um baita no jogador, se tem uma conexão muito grande com o Flamengo, mas não é um cara que era o destaque desse protagonista de uma seleção brasileira, como foi o Romário, como foi o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano, esses casos que a gente citou aqui de maneira geral. Então, assim, eu acho um baita de um jogador, uma baita de uma contratação, mas acho que não chega perto de entrar nessa lista, não. Onde que ele entra aí, Raíza? Nessa lista, eu não sei, Lan. Você tinha perguntado sobre se vale, eu queria responder rapidinho sobre isso. Eu acho que o valor ele é muito relativo, né? O Flamengo hoje não precisa fazer muitas contratações. Talvez se o momento do Flamengo, o Flamengo precisasse fazer mais contratações, talvez não valeria esse investimento no Lucas Paquetá por não ser uma posição que demande urgência, né? Mas como o Flamengo já é um time que está pronto, que tem pouca coisa a ser ajustada ou pouca necessidade, eu acho que esse investimento vale a pena pelo que o Paquetá vai entregar de relação com a torcida, esse relacionamento ao longo desses anos. O Flamengo teve muitos jogadores importantes, mas nenhum cria realmente do clube, assim como o Paquetá tem essa raiz dentro do Flamengo, e o torcedor do Flamengo valoriza muito isso, a coisa de revelar, de ser o jogador que é cria do clube, né, e se destaca. Então eu acho que tem todo esse apelo sentimental. A questão, eu não sei como vai ser esse Lucas Paquetá, né? Muitas pessoas que eu conheço dizem que ele mudou bastante ao longo dos últimos anos, especialmente recentemente. Mas se for aquele cara alegre, da dancinha, isso pega muito também o público mais jovem, pega muito o torcedor do Flamengo de modo geral. Então, por isso eu acho que o investimento, como hoje o Flamengo pode fazer e não tem tantas necessidades assim, vale. Eu não sei exatamente onde entraria, mas eu posso fazer um paralelo com a chegada do Diego Ribas. Eu acho que a contratação do Diego Ribas naquele momento para o Flamengo marcou um momento, uma virada de chave importante para o Flamengo. Era a contratação de um jogador importante, um jogador que teve passagens por seleção brasileira, que conquistou títulos, que jogou até em grandes clubes no futebol europeu. Para o Lucas Paquetá talvez tenha faltado esse salto que viria se não tivesse acontecido toda essa questão do processo de apostas esportivas. Eu acho que fica esse sentimento em relação a ele do salto, do que poderia ter acontecido se ele tivesse dado esse salto de entrar para um time como o Manchester City, que é um time que briga por todos os títulos a nível europeu. Então faltou esse salto, mas eu acho que faço esse paralelo com esse retorno do Diego Ribas ao Brasil. Eu acho que é algo parecido.
Posso só completar aqui, porque a gente fez esse comparativo, esse paralelo, acho que a Reza tocou num ponto importante, porque o Romário esteve na primeira prateleira, por exemplo, do futebol mundial, o Adriano, a gente pode dizer que esteve na primeira prateleira, assim, falando em relação a clube, seleção brasileira, o Paquetá, ele esteve próximo de estar lá. Ele poderia ter ido para o City, talvez a gente não estivesse vendo hoje o Paquetá voltando ao futebol brasileiro nesse momento, muito possivelmente, até pela questão toda que envolveu, que tem um peso significativo para ele retornar. Então ele poderia estar lá. Até alguém mandou aqui, mas ele está voltando no auge. Eu nem acho que esteja voltando no auge, ele está voltando numa idade que ele pode encontrar o auge dele ainda. O auge dele ele viveu há 2 anos, mais ou menos, que era o período que ele quase foi pro City. Hoje ele não tá no auge dele, né? Até pela questão mental, tudo mais que a gente já debateu, que ele pode reencontrar o auge dele aqui. Então acho que são situações muito diferentes. Eu lembrei depois do Edmundo também, a volta do Edmundo em 99. Então assim, tem muitos jogadores que inclusive saíram daqui até mais conectados. A conexão do Paquetá com o Flamengo é por ser uma cria do Flamengo que ganhou o mundo. E a gente até debateu isso aqui um outro dia, acho que tem um peso significativo. A gente falou do Coutinho. O Coutinho também não ficou muito tempo no Vasco, a gente sair e sempre teve esse peso, essa conexão de ser um cara vinculado ao Vasco, que o Paquetá tem também, só que o Coutinho voltou mais velho, né, depois. E não citamos o Ronaldo, que veio pro Corinthians, Verdade. o Memphis Depay, que foi contratado recentemente. Eu né? acho que são contratações, assim, que esses jogadores, esses mais antigos, principalmente, como era um período diferente, que você saía depois, você saía sendo campeão brasileiro, você saía daqui sendo artilheiro do campeonato. Hoje o garoto sai daqui com 18, 19 anos, você pega o caminho. Eu acho que se fosse para botar na primeira prateleira... Neymar veio pro Santos, eu não falei também. É verdade, né? Então, eu acho que se fosse esse impacto que algumas pessoas têm falado, seria o Vinícius Júnior voltando pro Flamengo agora. Acho que isso seria um peso muito grande, assim, de chegar a um dos top 3, top 5 do futebol mundial de ouro, né? no auge, voltando agora. Isso teria um peso, acho que o Paquetá tá abaixo. Né? Também acho. Bruno acho que Andrade, da ESPN, só rapidinho, Lan, para incrementar o debate, o Bruno Andrade, da ESPN, ele citou o Alexandre Pato quando veio para o Corinthians, né? Saiu do Milan, se não me engano, com 23, 24 anos. Aí, na opinião dele, a contratação do Alexandre Pato foi maior do que a contratação do Lucas Paquetá, enfim, a opinião dele, mas ele lembrou também desse retorno do Pato que voltou bem jovem, né? 23 anos. Acho prateleiras muito parecidas, assim, nesse tipo de situação. Kaká também chegou a voltar, né? Voltou. Mas é que o Kaká, tem uma turma que volta já no fim, né? Aí nisso eu entendo que a volta do Paquetá aos 28 tem um peso muito mais significativo do que um jogador voltar aos 34, 35. Quando meio que acabou o mercado na Europa, e aí ele retorna. O Paquetá volta tendo o mercado na Europa. Acho que isso é muito significativo e numa idade, se ele fechar um contrato de 4 anos com o Flamengo, não sei qual é o tempo de contrato, mas ele vai ter talvez 4 anos ali de um desempenho muito alto, podendo renovar e ficar mais tempo ainda. 28 anos, faz 29, dia 27 de agosto. Onde é que ele se situa nesses grandes jogadores que voltaram para o futebol brasileiro? Grandes marcas, né? Ídolos, jogadores realmente de primeiríssima prateleira. Onde ele se situa aí, Joãozinho? Eu acho que a comparação com o Ribas que a Raíza fez, ela é muito... ela tem o mesmo simbolismo, eu acho, né? Óbvio que o Ribas ele vem num momento que o Flamengo tá muito mais quebrado, né? Um Flamengo muito mais desmantelado. O Paquetá chega num Flamengo hoje que existe sem ele. O Ribas, ele vira a cara de um projeto do Flamengo para 2019, basicamente. Ele assume, né, o projeto 2019 Flamengo, ele tem a cara do Ribas que aceitou esse projeto muito antes, né, de vários outros nomes grandes que chegaram no clube depois. O Paquetá, ele chega para ser um jogador muito diferente, mas que não tem a obrigação de performar, né, para o time ser muito forte. Eu acho que essa é a grande diferença. O Adriano, ele tinha essa ideia de que ele tinha que performar. Acho que grande parte desses jogadores, quando voltam num pouco mais cedo, né, como é o caso do Pato. O Pato, ele volta muito cedo e aí você fala, cara, esse vai é o Pato né? que tem que explodir no futebol brasileiro. Porque, pô, pelo que ele fez no Milan, aqui ele tem que entregar o triplo. Porque o nível técnico na Europa, ele em tese é muito maior do que o futebol brasileiro. Sim. Então tem sempre essa visão. Então eu acho que ele fica nesse meio. Sabe, eu acho que não dá pra colocar ele na prateleira desses grandes nomes que voltam, como é o caso do Romário, por mais que... E isso não significa que a temporada seguinte, a temporada que ele chega, vai ser uma temporada de muitos títulos, tá? Eu acho que não tem só relação com isso. O Romário volta em 94 no ano de 95 do Flamengo, do Centenário, é um ano muito ruim pro Flamengo. Sim. Um ano que o Flamengo quase não consegue disputar um título. Então, assim, é um ano... O Romário só ganha Carioca com o Flamengo. Só ganha Carioca. Então,